Então, o meu método é a verdade real? É o melhor método? Eu creio que relativo a essa questão, a postura que eu tenho aqui é a verdadeiramente científica. Porque a ciência ela tenta se aproximar da verdade em diversos momentos, às vezes se aproxima, em outros momentos ela se afasta, ela não é linear. A minha postura aqui enquanto concurseiro e mentor sempre foi utilizar as pesquisas e a experiência minha de colegas de forma dialética, ou seja, nunca de uma forma extremada. Ou é verdade absoluta ou não serve porque tudo é relativo. Eu estou sempre em busca da síntese para aquela situação particular. Vamos aplicar, mas aplicar a um caso específico. Portanto, partindo do conhecimento teórico e científico de aprendizado, da minha experiência enquanto ex-concurseiro, eu tento fazer o exercício de refletir o que pode ser feito para que o estudo possa ser mais efetivo possível. E não é à toa que eu escolhi uma pós-graduação em neurociência do aprendizado. Foi justamente com o intuito de absorver novos conhecimentos juntos com outras fontes para aprimorar ainda mais as minhas recomendações. Sempre fazendo esse exercício dialético de adaptar ao contexto específico do concurso. Porque o contexto de estudo para concurso é diferente da maioria das pesquisas de aprendizagem. Se alguém, por acaso, conhecer um estudo científico com uma amostra de concurseiro, me mande, me encaminhe, estou ansioso para ler, porque até hoje eu não vi. Então, partindo dessa experiência, e da minha experiência, e de algumas outras pessoas, de outros mentores, e da ciência da aprendizagem, eu tento sistematizar seu estudo para que tenha o máximo de segurança possível, para trilhar um caminho que possa deixá-lo preparado o mais rápido possível para a conquista de uma vaga no serviço público. Eu não estou dizendo qual que é o tempo que você vai ter para passar. Quem dera eu tivesse esse conhecimento e não cai na falácia de alguém que prometesse para você. Eu estou dizendo que será, a partir de toda essa metodologia que eu comentei com você, será mais rápido que se você passar por esse processo se comportando de outras maneiras. Resumindo esse vídeo, foi após um longo período de estudo, de exercício reflexivo, que eu sistematizei essa forma de estudo que eu estou apresentando para você. Não foi do nada, não foi do além que eu tirei essas informações e essa forma de sistematização. Além disso, eu quero que lembre-se da proposta de um banco de conhecimento vivo. Em algum momento eu posso alterar alguma coisa e você ficará sabendo de forma imediata. Mas olha, o nosso objetivo aqui é pragmático. Buscamos que vai realmente funcionar para o seu estudo, levando em consideração o seu momento nesse processo. E ainda é relevante dizer que você pode levantar questionamentos relacionados a algum pensamento que teve durante vídeos ou algo que viu na internet. Dependendo da forma que você utiliza a internet, ela pode te auxiliar em algumas coisas, mas às vezes ela pode te atrapalhar. Mas vendo alguma coisa, provoque, faça esses questionamentos. Nós vamos estar sempre apresentando o nosso ponto de vista, enquanto mentor, tudo isso que eu estou dizendo para você. E talvez a gente até mude de ideia, mas eu vou estar sempre apresentando o meu ponto de vista e no final cabe a você a decidir, opa, não, isso faz sentido, eu vou seguir por esse caminho, não. Eu acho que isso não faz sentido, eu vou seguir por esse caminho. São recomendações. Ainda existe outro problema que a gente tenta evitar ao falar de sistematização ou generalização de métodos ou informações, que é justamente a seguinte situação. Quando sai uma pesquisa de aprendizagem, quando sai entrevista de tal aprovado que usou tal método, isso acaba sendo generalizado. Generalizado no momento que o estudo para concurso e nenhum ser humano comporta tanta generalização. Claro que existem processos e princípios de aprendizado que não mudam. A gente é da mesma espécie. Não adianta você achar que você é tão único dessa forma. Estamos na mesma espécie. Então existem princípios de aprendizado que de fato é generalizado. Contudo, o que acontece? O contexto de
cada um é extremamente relevante e não pode ser negligenciado. O seu contexto altera o seu processo de aprendizagem. Então, determinado contexto exige determinadas técnicas. Por isso que existe a mentoria individualizada. Por isso que existe o princípio dessa mentoria aqui, que é a adaptação metodológica para objetivos e contextos específicos. Aqui nessa base de conhecimento, vamos explicar técnicas, apresentaremos informações relevantes, princípios de aprendizagem relevantes para qualquer concurseiro, com a nossa lógica. Contudo, o seu planejamento ele é entregue no sistema de forma individualizada, não é um cronograma generalizado, pensando em outros fatores, pensando no seu contexto, o seu momento de estudo para concurso, é pré-edital, é pós-edital. Então, aqui nessa base de conhecimento, é importante entender que o que está por trás do seu planejamento está aqui. Você precisa entender. Algumas coisas que você precisa fazer vai estar aqui. Mas você tem que ter em mente que o seu planejamento e algumas recomendações metodológicas está adaptado ao seu momento específico, enquanto concurseiro ou momento de vida. É por isso que você está pagando por uma mentoria individualizada. E existe outra situação complicada aqui também. Qual que é a situação? Aqui, o ser humano ele vai estar sempre se comparando. E isso também implica em algumas coisas no processo de estudo para concurso. Implica em quê? Quando sai alguma pesquisa, principalmente a entrevista de algum aprovado que usou a técnica tal para passar, a gente acaba nos comparando, a gente acaba querendo utilizar, principalmente se for algo que pareça ser atalhos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te passar algumas perguntas para você fazer a respeito dessa pessoa para te ajudar. Você se pergunta assim, qual que é o contexto dessa pessoa? Qual que é o histórico de aprendizagem dessa pessoa? Qual que foi o objetivo? Quais foram os pontos principais do processo? Quais são os princípios de aprendizado dessa técnica, dessa forma de estudo? Então, faça essas perguntas, talvez você não vai ter resposta, é justamente por isso que é difícil você se comparar. Mas, feitas essas perguntas, agora olhe para você, pensa, qual que é o seu contexto? Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Isso, será que te aproxima ou te afasta? Em qual velocidade você vai chegar no seu objetivo? Qual que é o seu histórico de aprendizagem? Qual que é o seu momento? Então assim, faça perguntas, se questione, converse com seu mentor se preciso for, nesses momentos de comparação. Falar para você parar de se comparar, não vai ser eu que vou fazer isso, porque é impossível. Mas tenta acrescentar, além da comparação, acrescentar esses tipos de questionamento para que você possa estar numa posição justa de tomar decisões para fazer escolhas, tá certo?